esse trabalho foi feito com mais ou menos uns 40 idosos que frequentavam a unidade de Rio Preto. E o objetivo do trabalho foi fazer uma intervenção cultural, uma ação cultural, para estudar como que os idosos pensavam a cidade, o imaginário daquele grupo de idosos em relação à cidade de Rio Preto. E para isso a gente vai usar alguns conceitos que eu vou passar aqui para vocês. Só achar certinho. Isso. Antes de entrar no trabalho, vou apresentar dois conceitos que fundamentam essa reflexão. O primeiro é de ação cultural, que é a concepção que o Teixeira Coelho, professor lá da ECA, da Escola de Comunicação e Artes da USP, ele trabalha. Então ele fala que a ação cultural, ou a proposta de ação cultural, é usar a arte, né, o seu aspecto livre, libertário, questionador, para justamente revitalizar laços comunitários corroídos, interiores individuais, dilacerados por um cotidiano fragmentante. Então, a ação cultural, ela se fundamenta basicamente nos instrumentos que a arte propicia. Então, ela não vai se fundamentar na ciência, na religião, na filosofia, vai, claro, perpassar por essas áreas, mas o grande instrumento da ação cultural é justamente a arte, pelo caráter libertador que a arte propicia. E aí entra esse palavrão, sociagogia do reenvolvimento, que é uma proposta, um conceito que eu acabei criando no meu doutorado. Eu vou explicar. Então, por exemplo, hoje já se fala, num trabalho com idosos, já não fala pedagogia, fala em gerontagogia. É um palavrão meio feio, mas devagarzinho vai se acostumando com ele, né? Então, a gerontagogia seria uma educação para idosos, enquanto pedagogia é uma educação para criança. Então, eu criei essa sociagogia. Por quê? Que a ideia é trabalhar com todo o social, com criança, com adolescente, com adultos, com idosos, com negros, com homossexuais, com qualquer grupo humano que exista por aí. Então, essa integração do social, eu chamei então de sociagogia, que seria então uma educação voltada para todo o social. E essa sociagogia seria do reenvolvimento. Então, o que é esse reenvolvimento? Vamos pensar um pouquinho na palavra desenvolvimento, que a gente usa com frequência, né? Então, a palavra desenvolvimento, ela tem também o prefixo des e envolvimento. E o prefixo des significa uma negação. Então, ao pé da letra, desenvolvimento significa sem envolvimento, né? Então, quanto mais a pessoa não tem envolvimento com alguma coisa, mais ela seria desenvolvida, né? Como a gente fala, desilusão, né? Sem ilusão, ou qualquer outro des, que agora fugiu da memória. Aqui é a mesma coisa. Então, uma pessoa desenvolvida seria uma pessoa sem envolvimento, né? Então, eu falei, bem, vamos propor o contrário, vamos propor um reenvolvimento, ou seja, fazer essa pessoa se envolver novamente com o quê? Com a natureza, se envolver com outras pessoas, né? Com outras gerações, com a sua própria alma. Então, essa seria a ideia, enquanto conceito, dessa sociagogia do reenvolvimento. Ou seja, um trabalho educativo que ajude a pessoa a se reencontrar, se reenvolver com ela mesma e também se reenvolver com a natureza, se reenvolver com outras pessoas, né? Hoje se fala muito, né, na internet, das pessoas terem relacionamentos virtuais, né? Conhece várias pessoas aí no mundo todo pela internet, mas não conhece o vizinho, né? Não conversa com o vizinho do prédio. Então falta justamente esse reenvolvimento humano, né? Então a ideia da proposta era justamente essa. E no caso do trabalho com os idosos de Rio Preto, era esse reenvolvimento com a cidade. Lá em Rio Preto, a gente achou um livro muito legal, feito em 1917. Então teve um fotógrafo do começo do século XX, que ele fotografou a cidade inteira. Todas as casas, todas as construções, todas as quadras. É um livro dessa grossura. Tem mais de 5.000 fotos. E é uma raridade, porque virou um documento histórico, o trabalho que esse fotógrafo fez. E aí o que a gente fez? A nossa ideia estava em 97, ou seja, 70 anos depois, né? 17 e 97.
80 anos depois, né? 80 anos depois. E aí qual que era a ideia? Fazer um estudo comparativo. Como era a cidade em 17 e como ela estava em 97. E usando como suporte exatamente esse livro. E aí foi uma coisa interessante, porque Rio Preto também é uma cidade que cresceu muito e o patrimônio histórico foi se deteriorando, né? As construções sendo derrubadas, novas construções sendo construídas. Então ficou um clima gostoso de rever como era a cidade naquela época. Então nós resolvemos fazer uma exposição, montar uma exposição comparando 17 com 97. E aí tinha uma questão, como escolher as fotos? Né? Quais seriam as imagens que iriam fazer parte da pesquisa, da exposição fotográfica? E foi justamente isso que eu resolvi estudar. E o interessante é que 3 fotos foram unanimidade. Deixa eu ver se está na sequência. Dessas 5.000 fotos, claro, nós tiramos as particulares, né, casa de pessoas, pegamos as públicas, que deu mais ou menos umas 100 e poucas fotos de locais públicos. E desses locais públicos, 24 foram escolhidas para fazer a pesquisa, para fazer a exposição fotográfica. E dessas 24 fotos, 3 foram unânimes, ou seja, os 40 idosos votaram nela, né? Que era justamente o Correio, a estação ferroviária e a Santa Casa. Então eu fui estudar, tentar entender o porquê dessas imagens. O que fazia com que o Correio, a ferroviária e a Santa Casa fosse importante na memória daquele grupo. Por que aquele grupo de idosos tinha uma relação afetual com esses locais. Então o estudo foi a dimensão sociocultural, que eu vou explicar um pouquinho, e depois a dimensão que eu vou chamar de arquetípica. Aí eu explico o conceito de arquétipo. Então uma coisa interessante, se a gente for ver a foto em si, não é uma foto bonita, é uma foto estética, é simplesmente um registro de como era o Correio em 17. Só que o Correio em si tem um significado importante, pelo menos na primeira década do século XX. Rio Preto, como está ali no quadrinho, é uma cidade que basicamente tem 2 grupos de imigrantes. Tem os italianos e tem os árabes. E na primeira metade do século XX, a única forma de comunicação com a família era pelo correio. Né? Então o correio tinha uma importância muito, muito grande. E vários idosos falaram o seguinte, que eles lembravam, eles eram pequenos, eram crianças, e quando chegava uma carta do exterior, ou da Itália, ou lá da família, era uma festa. Então os avós, né, reuniam a família toda, então ficavam lá os avós, os pais, os netos, os sobrinhos, aquela rempa toda, para ler a carta. Então a carta era um evento social, né, tinha um significado social importante. Então quando chegava uma carta era uma festa, era um acontecimento. E então o correio acabou sendo um instrumento para essa memória, para esse registro afetivo com a cidade. Por quê? Porque eles lembravam de quando vinha uma carta do exterior, que toda essa festa que era feita na casa para poder ler, né? Ler a carta e saber das notícias dos familiares que estavam no exterior.